tá bom. Tá bom? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos ao quinto seminário do Grupo de Pesquisa sobre Literatura Nonsense. Hoje teremos a incrível palestra da doutora Natália Xavier Tomás. E a doutora Natália é doutora em Letras em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, com a tese intitulada Quadrinhos Famintos, a Nona Arte como Linguagem do Limiar, e ela também é mestra em Letras em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, com a dissertação intitulada Alice em Metamorfose, o Grotesco e o Nonsense em Diálogo nas obras de Carol e Siangmajer. E agora a gente vai ter uma palestra maravilhosa da Natália sobre a Alice e a obra do Lewis Carroll. É com você, Nath. Tá bom, deixa eu dividir aqui minha tela para todo mundo ver meus slides de hoje. Aqui. Vê se vocês estão Sim, dá para ver. aparecendo. Sim, Vou tentar colocar a tela inteira, peraí. Tá a tela cheia aí? tá a tela cheia. Tá lindo. Ah, muito obrigada. Isso daí é crédito do meu marido, que é designer e Ai, não que me deixa fazer legal. apresentações feias. Ai, que legal. Bom, Fê, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, a minha dissertação foi sobre Alice, né? E na minha dissertação, especificamente, eu trabalhei com a transposição do nonsense para a linguagem cinematográfica sob a lente do grotesco. Mas, para a gente conversar aqui hoje, eu pensei em trazer uma reflexão sobre as ilustrações de uma edição da Alice que eu vi recentemente e gostei muito. E para a gente chegar nela, eu vou passar por algumas outras representações que eu acho que são legais e que pode ser legal para o raciocínio que a gente vai construir aqui. Bom, a importância das ilustrações em um livro muitas vezes é subestimada. É comum que a gente priorize o texto verbal e atribua um papel secundário à ilustração, como se a função da ilustração fosse representar ou facilitar o texto. E isso faz com que o leitor muitas vezes desconsidere informações importantes que estão contidas nas ilustrações e que podem complementar ou até mesmo extrapolar o texto verbal. O livro ilustrado, na verdade, convida a gente a apreciar o livro como objeto completo, considerando não só o texto e as ilustrações, mas o conjunto material, o formato do livro, o papel, as orelhas, a guarda, a contracapa, design, a fonte, tudo. E quando um artista vai ilustrar um livro, opa, pulei aqui sem querer. Quando um artista vai ilustrar um livro, ele lê o material, né? E ele elabora a interpretação dele visualmente para aquela narrativa. E para isso ele soma o que ele acabou de ler, né, ao repertório e às técnicas que ele já conhece. O objetivo da interpretação visual é abrir sentidos do texto, e para isso ele pode dialogar com outros artistas, inserir simbolismos, usar cores, texturas, trabalhar a composição, tudo para despertar sensações no leitor. E no caso de uma obra nonsense, especialmente no caso da Alice, o papel da ilustração se aprofunda. Afinal, o significado do texto nonsense está longe de se construir numa linha reta. Eu vejo como um labirinto, assim, onde nem todos os caminhos vão levar para uma resposta e no fim a resposta nem importa mesmo, né? A gente nem liga. Ler uma edição da Alice é sempre uma experiência nova, porque a cada tradução, tanto tradução de texto quanto tradução imagética, surge uma obra completamente nova. É um texto lúdico que brinca com sentidos e os sons das palavras e que convida o artista a derramar a própria imaginação sobre a página da forma mais livre que ele conseguir. Então, antes da gente falar sobre os artistas que já ilustraram esse livro, eu queria lembrar com vocês rapidinho dessa primeira versão da história do Lewis Carroll, né? E essa narrativa nasce das histórias que o Lewis Carroll contava para a menina Alice e as suas irmãs enquanto eles estavam passeando de barco pelo rio Tâmisa.
Como elas sempre pediam para que ele repetisse as mesmas histórias, o Carroll decidiu fazer um livro para presentear a Alice num aniversário. E aí é esse livro aqui, que é esse manuscrito que eu trouxe aqui, né, nesse slide, chama Alice's Adventures Underground. Aqui dá para ver a folha de rosto, né, que ele fez, e ele foi feito entre 1862 e 1864. São 94 páginas escritas à mão, com 37 ilustrações que o próprio Lewis Carroll fez. E eu gosto muito dessa versão, não só pelo capricho do autor em produzir um presente que é tão pessoal para alguém que ele gostava, a partir de uma experiência que eles viveram juntos, né? Mas também porque o texto manuscrito dá um aspecto muito único para o livro e as ilustrações têm um tom, vocês vão ver mais para frente, né? Bem provocativo e incômodo, que é difícil de esquecer. E aqui nesse slide eu coloquei também o poema Cauda, para vocês verem como é que o Carroll foi caprichoso, como ele fez esse formato à mão, né, com a caligrafia, para incorporar o jogo entre forma e conteúdo que faz parte desse poema mesmo. E às vezes em algumas traduções eles nem colocam esse formato, é uma tristeza. E aqui eu trouxe algumas ilustrações do miolo, para vocês verem. E como na discussão de hoje a gente está mais focado na imagem do que no texto, eu não vou me deter muito nos jogos de linguagem, nos caminhos labirínticos do nonsense que tem nessa versão da história, mas o que me interessa aqui, né, é ver como o próprio autor ilustrou o livro, em especial como ele retratou as transformações que a Alice sofreu. A leitura de um texto nonsense causa um certo estranhamento, um certo desconforto que é provocado pela construção de uma lógica que é diferente da cartesiana. Nessas ilustrações, esse desconforto é aprofundado pelo aspecto grotesco que elas apresentam. São corpos distorcidos, desproporcionais, olhares fixos, poses rígidas, né, meio duras. A ausência de cores enfatiza a tensão entre imagem e texto e aprofunda essa atmosfera grotesca. E tem alguns momentos, como nessa página aqui, que a Alice parece incomodada com o espaço que é reservado para ela dentro do livro, como se os limites materiais do livro estivessem apertando ela, ou como se ela estivesse grande demais para aquela página. No slide anterior, né, eu acabei cortando as imagens para mostrar mais de uma vez, mas muitas vezes elas também parecem estar interagindo com o texto, ali está olhando o texto, ou ela parece meio apertadinha ali no canto da página, é bem interessante. Depois desse manuscrito veio a versão mais famosa de todas, a que a gente mais conhece, que é Alice's Adventures in Wonderland. Foi publicada em 1965. E essa versão ganhou um monte de capítulo. De 4 capítulos, saltou para 12. E as ilustrações não foram mais feitas pelo Lewis Carroll, foram feitas pelo John Tenniel, e são as que a gente considera clássicas da Alice até hoje. Dizem que o Lewis Carroll acompanhou esse processo muito de perto. E o labirinto, né, de linguagem, que eu falo que é o nonsense, onde a Alice se perde, ganha uma complexidade muito maior, porque a gente tem personagens que não tinha antes, como o gato de Cheshire, o chapeleiro maluco, a lebre de março, a condessa. E ainda que essas imagens não causem o mesmo estranhamento das imagens que o Lewis Carroll criou, a estética delas é tão forte que elas são citadas com frequência até hoje, em qualquer produção que fale sobre Alice, né? Seja por esse vestidinho vitoriano que ela usa, o sorridente, o bizarro gato em cima da árvore, ou a rainha vermelha com aquele cabeção que ele desenhou, né? Algo sempre vai estar lá para lembrar o leitor dessas imagens icônicas que o John Tenniel criou. Aliás, presta atenção nessa imagem do gato, porque a gente vai voltar nela lá na frente. Bom, Alice se consolidou como um clássico da literatura infantil e recebeu um monte de versão ao longo dos anos, e eu adoraria passar por todas elas, mas em nome da objetividade, hoje eu vou só mostrar 3. Além da que eu vim mostrar mesmo, que são as da Giovanna Cianelli, né? Mas antes, vamos ver algumas que estão aí na nossa mente. A primeira é uma das imagens mais consolidadas do nosso imaginário sobre Alice, que é do desenho da Disney. Mais precisamente, eu trouxe aqui as ilustrações da Mary Blair,
que foi a artista que fez os concept arts da animação e de muitos outros filmes da Disney, como Peter Pan, Cinderela. E ainda que elas não sejam exatamente as ilustrações que estão na animação, as ilustrações da animação foram desenvolvidas a partir dessas artes, então elas fazem parte do nosso imaginário. E eu vejo aqui a multiplicidade de cores que caracteriza, né, o filme da Disney, a inventividade, o tom leve e divertido que está no longa, apesar de que tem uma confusão constante, né, na história toda que mantém a gente sempre meio desconfortável. E aqui a gente consegue perceber, né, que a Mary Blair criou algumas distorções também, alguns borrões que eu acho bem interessantes, como nessa imagem aqui da Alice fugindo das cartas, né, que a gente vê uma certa distorção. E eu gosto muito desse toque, né, porque a imagem é muito bonita e aí essas distorções quebram um pouco a beleza às vezes, são surpreendentes. E aqui eu trago algumas ilustrações feitas pelo Salvador Dalí para uma edição de Alice em 1969, para a gente comentar a aproximação, uma aproximação muito frequente entre o nonsense e o surrealismo. De fato, tem muitos pontos em comum entre o nonsense e essa vanguarda artística, né? Para mim, o caráter onírico é o que mais se destaca. Os surrealistas buscavam colocar a lógica para dormir e permitir que o cérebro associasse livremente. Tinha um questionamento da lógica cartesiana, algo que o nonsense também faz, para busca da construção de uma lógica lúdica e livre para interpretar o mundo. Além do Dalí, outros artistas surrealistas, como o Max Ernst e o René Magritte, também criaram suas próprias imagens inspiradas em Alice. Mas nessas ilustrações aqui, né, do Dalí, a gente pode ver elementos borrados, né, de contornos indefinidos, umas formas meio inusitadas. A gente não consegue determinar exatamente com muita certeza o que está sendo representado, mas consegue intuir um monte de significado. A gente também começa a perceber, né, a presença de vários temas que são recorrentes na obra do Dalí, como esses relógios derretidos, da persistência da memória, né, nessa cena aqui que é a do chá da Alice, ou a menina pulando corda, que está presente em muitas das obras dele. Eu também quero lembrar que o Dalí chegou a trabalhar em parceria com o Disney pouco antes do lançamento da Alice, em um curta chamado Destino, que não chegou a ser terminado. Eles tinham um monte de plano de colaboração de trabalho que acabou não dando certo, mas muito da criatividade do filme da Alice é atribuído ao Dalí, essa convivência, né, essa proximidade da época. O curta, O Destino, foi lançado depois, nos anos 90, a partir de rascunhos, trecho pronto, e eu recomendo que vocês procurem se tiverem interesse, porque quem gosta de nonsense vai gostar. Aqui é o Jens Bankmeier, outro surrealista que eu gosto muito. E ele nasceu em Praga, é um artista plástico e diretor de cinema. Inclusive, ele dirigiu um filme de Alice muito bom, que ressalta e intensifica o grotesco, que eu comentei, né, que já está presente desde o começo da Alice na primeira versão do manuscrito do Lewis Carroll. Eu analiso esse filme na minha dissertação de mestrado, talvez um dia, num futuro, a gente pode falar sobre essa análise aqui, mas foram as ilustrações do Svankmajer que eu trouxe hoje, porque eu acho interessante a gente observar, né, as bonecas, a colagem, a sobreposição, a mistura de técnicas para construir uma Alice. E nessas imagens a gente vê uma Alice de corpo instável, de corpo mutante, um quebra-cabeça sem resposta. A Alice é uma variedade imensa de coisas, é híbrida e está em constante transformação. Agora, eu vou falar um pouco da artista da edição que a gente vai ver com mais detalhes. É a Giovanna Cianelli, que é uma designer e ilustradora brasileira. A gente já viu alguns trabalhos dela em vários lugares, né? Como o single Boys Don't Cry, da Anitta, como o arte do álbum do Da Beat, ou capas de livro, como do Laranja Mecânica, a edição da Aleph. E essas duas aqui, né, 1984 e Revolução dos Bichos, da Antofágica, que ela não fez as ilustrações, mas o layout e a orientação mesmo, né, o briefing das ilustrações foram dela.
Então dá para a gente reconhecer um pouco da identidade dela, né? E olhando essas artes, a gente já vê que ela tem uma pegada muito forte de psicodelia, de cultura pop, que eu vejo, né? Consigo ver relações que tanto com a pop art quanto com o surrealismo nesses trabalhos. A pop art por causa dessas cores, a conexão com os quadrinhos, lettering, retrô, colagem, sobreposição. E o surrealismo porque tem um ar onírico, psicodélico, que ela costuma incluir em todas as artes, e vocês vão ver isso mais profundamente quando a gente for ver o que ela fez com Alice, né? A edição da Antofágica que ela ilustrou foi lançada em 2023 e faz parte de um box que tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Para nossa conversa, eu optei por mostrar só o País das Maravilhas, para não falar demais, mas as duas obras são bem bonitas e bem legais e são cheias de paratexto. Inclusive, eu tive a honra de escrever um dos pós-fácios, né, falando de Alice e cinema, mas tem outros textos muito mais legais, muito mais interessantes. E eu trouxe esse livro aqui porque eu fiquei muito impressionada com a leitura imagética que a Giovanna Senelli fez. Antes da gente mergulhar de vez nas artes desse livro, eu queria comentar que um dos pós-fácios é escrito pela Giovanna. E ela comenta o processo de ilustrar Alice. Aí ela fala como ela ficou com medo de dar tudo errado, de não dar conta, dificuldade de colocar aquilo em imagens e construir uma visão que fosse dela, mas que não ficasse repetindo releituras, né, que já existiram. E aí, no meio desse texto, ela fala essa frase que eu coloquei aqui embaixo, né, do slide. Abri o meu baú de memórias de referências e tentei transformar tudo isso num mundo de Alice. Eu não desenharia Alice no mundo dela, mas traria ela para encantar o meu. E aí ela lista vários artistas que inspiram ela, inclusive ela cita a Mary Blair, que eu mostrei lá atrás, e comenta que potencializados pelo olhar dela, essas referências ajudaram ela a ver o País das Maravilhas. E eu achei muito interessante essa fala, porque evidencia o quanto ela está consciente da amplitude do diálogo que ela está estabelecendo. E também fica claro que ela percebe que as ilustrações partiram da interpretação dela sobre o repertório que ela adquiriu ao longo da vida, né? Vocês já podem ver, olhando a caixa e a capa, que muito do que eu falei anteriormente está aqui, né? Psicodelia, pop art, as cores mais chamativas, e a gente vai ver bem mais aqui, mais para frente. Antes da gente entrar no miolo do livro, eu queria mostrar esse cartão postal que vem dentro, porque eu acho muito interessante. O texto que está nesse postal não faz parte do livro do Lewis Carroll, é uma extrapolação da história. E a partir de algo que acontece dentro do livro, né? Um momento em que a Alice cresce demais, e aí ela fala que ela está tão grande, tão longe dos pés, que ela ia precisar mandar presente para eles por um mensageiro quando chegasse Natal, de tão longe. E aí, eu não sei quem foi que escreveu esse texto, porque a autoria não é identificada, mas ele emula a linguagem da Alice e o nonsense, né? Então é como se fosse um cartão postal que ela mandou para os pés dela. E aí faz vários, narra coisa que ela tem visto no País das Maravilhas e faz uns jogos de palavras bem legais, enfim, eu acho muito bom porque logo no início a gente se depara com algo que se inspira no texto do Carol e traz uma ideia nova, né? Uma coisa nova, antes mesmo de você entrar no livro, efetivamente. Agora, já falando das páginas internas, eu queria começar mostrando essa página dupla para vocês, para mostrar algo que é bem comum nesse livro, que são essas ilustrações, né? Como elas interrompem, elas são de página dupla, e elas interrompem a fluidez da prosa, da história, da narrativa, para acrescentar colagens que têm sentidos abertos, com elementos que evocam a nossa imaginação, mas não tem uma explicação direta, nem uma conexão simples com o texto. Aí a atmosfera é adensada, sem fechar os significados interpretativos. A cada interrupção, a gente é levado a fruir livre, com uma pausa ativa para pensar sobre o que a gente acabou de ler, enquanto a gente está absorvendo informação visual. Aqui, a gente vê algumas das representações que ela faz da Alice.
Como vocês vão notar, ela escolheu retratar a personagem cada hora com um rosto, sempre mutante. Algo que dialoga diretamente com a Alice e que está sempre, já que ela está sempre mudando de forma, né? Na história do Carol, a Alice não tem controle sobre o próprio corpo. Ela bebe alguma coisa, fica pequena, come bolo, fica enorme, come cogumelo, fica pequena, depois ela fica grande. Ela não tem a menor ideia de como ela vai ficar. E essas mudanças não são só no tamanho, elas também acontecem nas proporções do corpo dela. Então, tem hora que o pescoço dela fica tão comprido que pode ser confundido com uma cobra. Em outros momentos, esse pescoço, esse corpo encolhe tanto que o queixo bate no pé. Então, como vocês podem ver aqui, a Giovanna brinca bastante com essas variações, a ponto de mudar sempre o rosto da personagem quando ele aparece com detalhes, né? Então, eu trouxe algumas, né? Essa aqui misturando foto, ilustração, com ela de costas, essa aqui já uma versão totalmente psicodélica, essa aqui que tem um rosto totalmente diferente também, e essa aqui com um pescoço de cobra. Ainda dentro dessas representações que ela faz da protagonista, eu queria mostrar para vocês essa página aqui, onde ela acabou de crescer muito, e aí a gente vê só um pé enorme, cor-de-rosa, e esse dedão com essa carinha feliz, que é um detalhe que eu acho muito legal, muito inusitado e absurdo. E é exatamente nesse momento do livro que a Alice faz aquela reflexão lá do postal, né? Que ela fala que vai ter que mandar presente para o pé no Natal. E aí é que a gente vê um papelzinho, como se fosse um identificador de presente, né? Mostrando o endereço de onde o pé dela estaria, né? No capachinho perto da lareira. E outra representação que eu achei legal é essa aqui, que está aqui do lado menorzinha, que mostra múltiplas Alices, que são bem inspiradas na da Mary Blair, né? A Alice que a Mary Blair criou. E essa imagem não só lembra a gente que a Alice pode ser muitas, mas também incorpora a crítica que está presente na pop art. Afinal, as Alices são muitas, mas elas são iguais, elas são reproduções da mesma coisa. E isso faz a gente pensar na sociedade de consumo e considerar essa faceta que também faz parte dessa personagem. Porque, afinal, ela foi consumida de inúmeras formas desde que ela surgiu, foi vendida, foi atenuada, foi simplificada, foi modificada, enfim, ela foi muito, né, utilizada. Mas também tem um outro aspecto interessante dentro do contexto em que essa imagem aparece no livro. É bem no momento que ela está conversando com o Grifo, e aí o Grifo pede: me conte algumas das suas aventuras, então. Aí a Alice fala: eu podia contar as minhas aventuras, a começar de hoje cedo, mas não adianta voltar ao dia de ontem, porque ontem eu era outra pessoa. E eu acho impossível a gente não pensar também, né, sobre essa fala dela e sobre como, apesar de ser sempre a mesma Alice, ela também é sempre outra no dia seguinte. Ela se transforma e, ao mesmo tempo, continua a mesma. É um paradoxo que meio que faz parte da existência humana, né? A gente, todos nós passamos por isso e temos que lidar com essa contradição estranha. Essa página aqui é de quando a Alice visita a casa do coelho branco. E eu gosto muito dessa ilustração cut-out, né, aqui no meio do texto, como se o leitor devesse meter uma tesoura no meio do livro para recortar essa imagem e montar essa casinha. Vendo essa ilustração, a gente enxerga, ao mesmo tempo, todos os ângulos da casa. Então, a Sanelli acaba fazendo a gente imaginar a imagem num outro plano, né? Pensar na casa de uma forma tridimensional. E quando ela está dentro da casa do coelho, a Alice bebe de um frasquinho, porque né, ela não se aguenta, ela fica comendo, bebendo tudo que ela encontra. E aí ela aumenta de tamanho de repente. E aí ela fica tão grande que ela não cabe mais na casa. E aí essa imagem aqui do lado, com a Alice como uma boneca entalada dentro de uma casa de brinquedo, é esse momento. Lembra as ilustrações do Jens Vankmajer que mostrei lá atrás, né? Quando a gente falou de surrealismo. E a Alice é representada muitas vezes, né, como uma boneca nessas colagens dele. E aqui a gente também tem colagem. Não sei se dá para ver, mas essa fotografia da casa de boneca dela na casa, né? Ela
está em cima de um monte de recorte de jornal, de botões e lantejoulas, né? Então tem vários elementos aqui. E além disso, tem um uso bem interessante que ela faz da retícula, né? Que são esses pontinhos que deixam essa imagem da Alice, né, tão pontilhada que ela fica difusa para o leitor, mesmo sendo uma foto, que costuma ser muito mais nítida, né? Aqui eu trouxe duas formas como o gato é representado nesse livro. E a primeira aparição é aqui, né, com esse sorriso aparecendo. No texto, no pós-fácil dela, Giovanna Zanelli indica Gal Costa como uma das inspirações dela. E quando eu li isso no texto, eu não entendi a relação. Mas aí, quando eu vi essa imagem, eu lembrei do álbum da Gal, que é esse aqui que eu coloquei aqui do lado, né? Que chama O Sorriso do Gato da Alice, que tem essa capa focada no sorriso da Gal. E essa expressão, né, a expressão o sorriso do gato da Alice é usada, é mencionada na música Errática, que é super aliciana. Ela começa com nessa melodia em que me perco, quem sabe, talvez um dia ainda te encontre, minha musa confusa. E, enfim, é muito bom a música inteira, mas esse começo eu acho Alice demais. E, claro, né, esse sorriso enorme, aberto, do gato também faz a gente lembrar da animação da Disney, né? Mas aqui esse sorriso vem sobre uma mancha chapada de fundo preto, né? Uma sombra que tem um sorriso em forma de meia-lua. E mais adiante, num outro momento, Alice conversa de novo com o gato, e aí a gente tem essa página dupla aqui, uma grande mancha preta, né, que está aqui menorzinha. E essa ilustração evoca, só com essa silhueta, a nossa memória daquela imagem famosa do Tenniel que a gente viu lá atrás, né? E é essa memória que moldura o texto, né? Que ela fica espelhada, né? E é invertida na outra página. Eu acho uma opção bem interessante, que usa o design do livro com muita inteligência, né, para indicar o momento em que a Alice está se sentindo perdida e presa no País das Maravilhas, né, um lugar onde ela se sente louca e todos são loucos. A gente está falando sobre loucura, e isso aqui parece até um pouco aquele teste de manchas, né, aquele teste psicológico com manchas, eu acho bem legal. E, por fim, eu queria comentar sobre esses momentos em que a Giovanna opta por representar o texto com um lettering ou usar fontes diferentes que destacam frases que são importantes para a história. Então, por exemplo, quando a Alice termina de cair na toca do coelho, a onomatopeia dela batendo no chão, que aparece no meio do texto, é essa aqui, né? Cablam, cablum, dessa forma. E aí a gente vê, né, além de uma referência aos quadrinhos, né, porque é bem quadrinística esse lettering que ela fez, é uma forma divertida de expressar a entrada da Alice no país do nonsense. Esse Quem é Você, que está aqui, abre o capítulo do encontro com a lagarta, quando a Alice é questionada sobre a sua identidade. Eu adoro esse capítulo, é o meu favorito do livro do Carol, porque é uma conversa circular, que começa com essa pergunta da lagarta, aí vira um labirinto onde todos os questionamentos da Alice chegam no auge, a ponto dela se indagar se ela é ela mesma e pensar sobre todas as transformações que ela tem sofrido. E aí depois ela volta para a mesma pergunta, né? Essa conversa meio que termina com uma pergunta acontecendo de novo. Então, essa pergunta ilustrada aqui, né, em uma nuvem de colorido lisérgico, que é algo que remete à fumaça do narguilé, da lagarta, reforça a psicodelia de um momento em que se questiona tudo. E os desenhos infantis, né, que estão rodeando essa imagem, eles me fazem pensar num diário, né, em um lugar onde a criança poderia expressar suas próprias reflexões e fazer seus desenhos sem muita necessidade de criar algo concreto, de sentido muito fechado. Outro momento que a Giovanna Zanelli concretiza o texto, agora através do design da fonte, né, e não do lettering, é nessa outra página dupla que está aqui, né, onde a Alice leva uma bronca do camundongo que quer que ela preste atenção no que ele está falando. E aí a bronca vem enorme desse jeito, em caixa alta, como um questionamento que se aplica não só para essa situação, né, tipo, onde é que você está com a cabeça, mas também para a história inteira. Enfim, a história da Alice
pede por imagens desde as suas primeiras linhas. Logo no começo da história, Alice já se pergunta, né? E de que serve um livro sem figuras nem diálogos? E essa personagem encarna a metamorfose, o sonho e a prosa nonsense cria labirintos de significado e de jogos de palavras que conquistam o leitor. A ilustração aqui dialoga com essa brincadeira e expande visualmente, né? Expande essa brincadeira, destacando aspectos que são importantes e fornecendo novos elementos que o leitor vai ter que interpretar. E o objetivo da ilustração aqui não é representar o texto verbal ou organizar lacunas de sentido, mas sim potencializar essas lacunas, criar outros espaços de interpretação, propor conexões, estimular o leitor para uma interpretação bem ativa do texto. A Giovanna Cianelli escolheu fazer isso através de colagens, do diálogo com as representações anteriores dessa personagem, de pontes com vanguardas artísticas como o surrealismo e a pop art, da mistura entre a linguagem fotográfica e a ilustração. Mas essa aqui é só uma das infinitas formas de potencializar o nonsense na representação visual. É isso. Quero saber mais sobre outras referências e interpretações que você conheça, a Fê, ou que o pessoal que assistir depois conheça, porque relacionadas ao nonsense, né? Porque eu acho que tem uma infinidade de possibilidades, muita coisa legal pode sair daí e muita coisa doida, por isso que nos interessa. Isso aqui é só a bibliografia básica que eu usei para fazer. É isso, Fê. Show. Eu queria te agradecer pela sua apresentação e essa participação incrível aqui com a gente. E, e realmente eu acho que assim tem milhares de possibilidades. É uma obra que é sempre revisitada e cada vez alguma coisa nova é criada, né? Então cada vez que a gente faz uma nova versão, uma nova edição da obra, uma nova ilustração, então tem uma edição legal, acho que da Kozak, né? Que vinha com toda a questão das cartas A carta do baralho, né? Eu lembro dessa, linda. eu não sei se não era essa ou era outra que tinha uma caixa que vinha e aí dava pra você comprar só o livro e a caixa e aí tinha o negócio das cartas e Era assim essa mesmo. era essa, né? Nossa, eu acho muito legal essa versão, uma pena, né, que a Kozak fechou, né? Muito triste. Também. Mas, mas assim, eu assim, lembro agora bem dessa. E também tem uma outra edição que ela é tipo pop-up, né? Então que você Ai, que abre, e legal! aí ela, né, sai assim, todas as coisas, a Alice sai assim do livro. Então acho que é muito legal essa também, porque ela realmente passa essa coisa de que assim é um mundo impossível, mas que é possível, né? Que tudo pode acontecer dentro do nonsense, né? Então não tem É limite. verdade. Então, assim, sim, ela pode sair do livro, ela pode, né, ter uma outra existência que a gente não imaginava, né? Uma outra releitura, uma outra, né, uma outra representação e uma outra poeticidade. E então eu acho que sim, isso não vai acabar, né? Porque eles continuam refazendo, né? Tanto os filmes sobre a Alice, já fizeram vários filmes da Alice, várias versões, né? Demais. Então, não parece ser uma coisa que alguém vai chegar e falar, já fizemos demais, né? Vamos parar. E, Não, e acho que não, porque o texto é, não se esgota, né? Essa história é, não se esgota, tem muita é. coisa. E acho que é um pouco também do nonsense, porque se a gente pegar o nonsense do Lear, né, com os limeriques e as ilustrações do Lear, Sim. também, assim, desde que ele criou até hoje, as pessoas já reproduziram milhares de vezes, né, e reutilizaram de formas diferentes. Então, assim, também não tem uma coisa de, tudo bem, essa ilustração é do século XIX e não é mais o que a gente faz hoje em dia, vamos mudar? Mas não, mas as pessoas continuam querendo usar e continuam querendo perguntar e continuam querendo saber essa polissemia dessas imagens, né? E esses paradoxos, e como você falou, esses labirintos, né?
É, então, é uma coisa que você sempre olha, quando você olha de novo, você percebe uma outra coisa que você não tinha percebido antes, né? Então, mesmo Exatamente. sendo uma ilustração poxa vida, tá aqui com a gente desde o século XIX, né? Aham. Então, é uma coisa que. E aí, como a obra do Lear já está em domínio público, né? Muita gente acabou republicando, né? Antologias e coletâneas e reorganizando a obra dele de diferentes formas. Então, é também Interessante. legal ver como as pessoas estão revisitando a obra dele e criando outra obra, né? Com ele. Sim. E a dele tinha ilustração também, né? Tinha Algum. bastante ilustração. Eu acho que até lembra que eu É, mostrei do Lewis Carroll ali, né? Que são meio sim. esquisitinhas, assim. Sim, sim. Porque e esse traço, né? Acho que esse traço É, vem da bico de ilustração pena, né? da época, não é? Acho que E, sim. e ele tinha também uma vontade de ilustrar de uma forma diferente, né? O Lear, então ele acabava realmente mais puxando para assim, as pessoas normalmente, né, quando iam usar alguma, por exemplo, um animal de referência para desenhar Uhum. era normalmente um animal morto, né? Mas o Lear, não, ele começou a usar um animal vivo para desenhar. E aí começou essa coisa de, assim, você pegar a coisa no momento, e em suspenso, a coisa no momento do instante decisivo, né? Que Então você legal pega isso. o pássaro, ele tá pousando e também tá quase saindo para voar de novo, né? Então, assim, você pega aquele movimento que está sempre muito presente no Nonsense do Lear, que Uhum. quando você vê as ilustrações dele, dá essa sensação, nossa, mas ele está pulando ou ele está caindo? Ele está, Ó, sabe, nunca tá parado, né? aquela sensação de movimento constante e desequilíbrio, né? Que Então, legal isso. instabilidade, então assim, mas é uma instabilidade positiva, né? Não é aquela Uhum. instabilidade que a gente fala hoje em dia que não, né? A gente tem que buscar a Não, de estabilidade. insegurança, né? Não. É, é, é. Então, assim, muito gostoso ler ler essas obras, pesquisar sobre isso, investigar e também ter Uhum. alguém para dialogar sobre isso. Foi muito, é uma delícia poder realmente discutir essas questões, né? Também Então, acho. Não acaba nunca. muito obrigada por participar aqui com a gente nosso, do nosso seminário. E a gente pode combinar com certeza outras vezes, a gente pode falar, né, daquele, da Do edição que você filme. trabalhou no seu mestrado, né? Uhum. Ou a gente pode falar um pouco da COSAC, né? Uhum. Que realmente seria bem legal, assim, é uma edição que acabou assim, né? Na época acho que falaram bastante, mas depois acabou, Falaram, depois ela desapareceu, mas né? depois sumiu, né? É, Então acho que seria legal. é legal mesmo. Até o acabamento dela era interessante, que tinha a É, ponta arredondadinha, tipo uma carta de baralho, assim, meio. sim, Era, era bem legal. nossa, assim, acho que é uma coisa assim que realmente atualiza, né? Uhum. Então, é de certa forma o Nonsense no século XXI, porque, né, você atualiza e repropõe realmente a obra do Carroll, né? Mas com toda essa visão, assim, do século Sim, XXI, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante. E também muito legal as partes que ela trabalha com essa coisa dos quadrinhos, né? Essa estética dos, sim, dos letterings, né? E acho que é muito. A gente reconhece na hora, né? Que é na hora. quadrinho, né? Sim. Assim, fica. Então, e a coisa da colagem, né? Um em cima do outro também é muito legal, né? Que dá bem essa noção que é do próprio nonsense também, de que você tem várias camadas, né? Então, não tem Exatamente. começo e não tem fim, sabe? Assim, É, e você tem várias camadas da história, então não tem assim uma que é mais importante, outra que é menos importante, né? Assim, então exatamente. são várias camadas e aí elas vão formando, elas vão uma se sobrepondo à outra, mas não significa que a que foi sobreposta é menos importante, né? Então, nossa, então assim, é realmente um jeito de você traduzir visualmente, né? A estratégia Tá acontecendo, linguística.
do É, Nonsense. Então, assim, nossa, é muito, muito criativa, né? Muito inteligente. eu acho muito interessante também isso, É, e também no jeito como ela faz a composição, porque tem coisa que sim, tem imagem que parece que, ah, não, esse elemento aqui faz sentido, mas os outros não. E é isso, né? Não sei se é muito isso. Às vezes parece que ele vai ter muito sentido, é, mas ele não vai. E sim. ele quebra essa expectativa. Então, eu acho muito legal conseguir fazer isso na imagem É, também. e também é legal aquela frase, né, que fica, aquela que você falou, a bronca, né, do camundongo, que fica, mas Aham, você tá com a cabeça, e que, como você disse, serve para toda obra, né, mas como assim, que é isso? Como assim, você, né, você caiu na toca de um coelho, né, não, eu assim, amei essa frase porque não é uma frase tão famosa, né? Eu nem lembrava dela. E aí, quando eu sim, vi ela daquele tamanho, eu falei, gente, é realmente, mas essa fala é tão importante, que legal que ela é, deu esse destaque. é, então, assim, é umas sacadas, né, dela, que, assim, Uhum, através do projeto gráfico, né, e do design, ela conseguiu realmente destacar essas coisas que são muito importantes para a teoria também, né? sim, é E, verdade. e ela conseguiu, através da estética dela, realmente trazer isso à luz, né? Então, nossa, eu achei muito legal, eu achei muito legal mesmo. Ai, que bom. Também gostei, fiquei É, apaixonada pelas ilustrações. Cada vez eu que eu olho, eu também, acho uma coisa nova. eu também. Até dá vontade de eu agora juntar em um lugar só todas as minhas edições da Alice, porque Eu eu também, viu? tenho que achar agora onde eu pus todas, porque Exatamente, cada uma está num lado da no lugar casa, mas, mas e, realmente dá vontade de juntar para comparar, né? e tem também a, a versão comentada, né? Tem, é Tem ótima. uma bem assim, é uma bem grande que tem assim, no fim, É, várias partes com comentários, né? com Então, aquela assim, amarela, né? Que tem Então, a capa assim, na amarela. verdade, o livro tem um tamanho, assim, mais razoável, né? Mas com os Hum, comentários, né? Fica assim. E são comentários fascinantes que bonita. ele traz também, porque da época, né? Então, coisas que a gente, lendo com o nosso olhar da nossa época, a gente às vezes não percebe as Não coisas. entende. Não É, entende, não associa, né? Não relaciona as coisas. Mas aí, quando ele traz o comentário, você pensa, nossa, não, isso faz super um sentido enorme, é, né? Porque, claro, na época, que nem o negócio da garrafinha, né? Que ela vai tomar e tem um papelzinho na garrafinha, porque naquela época os remédios eram assim, não tinha é, uma identificados etiqueta, dessa forma, né? não tinha uma etiqueta colada né, na garrafinha. Uhum. Então, assim, e aí já puxa para essa coisa de, se você pode escrever o nome do remédio, mas você também pode escrever outra coisa, né? Uma instrução, né? Então, assim, então pra gente pode ficar meio assim, imagina, quem que vai escrever uma coisa aleatória que não tem nada a ver com o remédio no negócio, na bula ou na caixa, nada a ver pra gente hoje, né? Mas na época é totalmente factível, né? Claro, por que não, né? Sim, Tava ali, né, amarradinho do lado da garrafa, por que não escrever alguma coisa, né? é verdade, muito legal. Eu nem lembrava Então dessa assim, nota, fica mas uma muito coisa assim legal. que, nossa, que hoje em dia a gente tá tão distante, né? Não, imagina, a gente Uhum. nem Não encosta. faz sentido, né? Não faz nada assim. Imagina, a gente vai mexer na bula, vai escrever alguma Ah, coisa na bula, ai, né? muito legal. Muito legal. Mas é Ai, me isso, diverti né? muito com você hoje. Oh, voltarei então para falar de mais coisas. Ai, com certeza. Vamos combinar. Vamos, Fê. Então, boa semana para você Muito e obrigada. a gente vai se falando e muito obrigada por estar disponível para poder participar aqui desse momento muito especial com a gente. Ah, imagina, estou muito feliz de estar aqui, foi muito legal. E quero saber o que todo mundo vai pensar quando assistir. É, é isso aí. Então, tá bom. Beijo. Beijo, Fê. Tchau. Tchau.